Cartório para mim é a minha vida, porque eu nunca tive outro emprego sem ser em cartório. Então, veja, Piratininga é uma cidade muito pequena, poucos empregos assim para jovens, né? E um amigo meu trabalhava no segundo cartório de notas lá. Aí ele falou: olha, Paulinho, tá precisando de o oficial do registro de imóveis está precisando de um auxiliar lá. Aí eu fui com ele lá, ele me apresentou e eu comecei a trabalhar lá. Isso foi o início da carreira. No dia do concurso, era para começar a meio-dia o concurso. Mas choveu muito lá na Baixada, em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, era 12:30. Falei, nossa, perdi a hora do concurso. Mas em virtude dessa chuva muito forte, eles adiaram o início do concurso para as 13 horas. A atividade cartorária, principalmente no estado de São Paulo, desde quando eu entrei em cartório, evoluiu muito, né? Eu gostaria de ser lembrado como um bom cartorário, que dedicou a vida toda para cartório. Eu nunca tive outro emprego sem ser cartório. A minha vida toda foi dedicada a cartório. Gostaria de ser lembrado dessa forma. Meu nome é Paulo Antônio Inácio da Silva. Sou oficial titular da serventia. Nasci a 15 de junho de 1951. Eu nasci na cidade de Dois Córregos, mas fui criado em Piratininga, uma cidade mais próxima aqui de Garça, que a família do meu pai era toda radicada em Piratininga. Infância no interior jogar bola, caçar de estilingue, atividade da molecada hoje em dia. Até hoje já não, né? Mas no meu tempo era sempre assim. Cartório para mim é a minha vida, porque eu nunca tive outro emprego sem ser em cartório. Comecei a trabalhar no cartório em Piratininga. Aí tinha um senhor que a família dele era de Piratininga e ele tinha um cartório de distribuidor em Ourinhos. Aí o cartório de distribuidor ele foi oficializado e deram uma opção para ele escolher um cartório. E tinha um cartório de registro de imóveis em Cubatão. Aí ele escolheu o cartório de registro de imóveis em Cubatão. Mas ele nunca tinha trabalhado num cartório de registro de imóveis. E eu trabalhava no registro de imóveis de Piratininga. O cunhado dele era oficial de justiça em Piratininga e falou para ele: ô Wilson, leva o Paulinho para trabalhar com você lá, que ele que faz tudo aqui no cartório de Piratininga. Aí foi nessa época que eu me transferi lá para Cubatão e comecei a vida cartorária já em terceira entrância, que Cubatão já era a terceira, né? E foi assim que tudo se iniciou. Fui em Piratininga, eu trabalhei acho que um ano e meio, mais ou menos. Depois fui para Cubatão, fiquei 20 anos em Cubatão. Aí eu fiz o concurso, prestei o concurso. Eu lembro, tinha 1.700 candidatos quando eu prestei o concurso para o cartório. Eu passei em 5º lugar. E a cidade mais próxima de Piratininga era Garça. Então eu escolhi Garça pela proximidade de Piratininga, onde minha família era de lá, né? Então, veja, Piratininga é uma cidade muito pequena, poucos empregos assim para jovens, né? E um amigo meu trabalhava no segundo cartório de notas lá. Aí ele falou: olha, Paulinho, tá precisando de o oficial do registro de imóveis está precisando de um auxiliar lá. Aí eu fui com ele lá, ele me apresentou e eu comecei a trabalhar lá. Isso foi o início da carreira. Quando eu trabalhava no cartório em Cubatão, eu fiz o curso de Direito em Mogi das Cruzes. O desafio aqui meu foi muito grande, que tinha um senhor que ele era interino. Ele era, na verdade, ele não era interino. O cartório era provido, mas o titular morava em São Paulo
e nem vinha aqui para o cartório. E esse senhor era o substituto do titular, e ele tomava conta do cartório como se fosse dele. E quando eu cheguei aqui, nossa, ele criou um monte de empecilho para me prejudicar, sabe? E ele tinha tempo para aposentar e não queria aposentar, ele queria me prejudicar e fazia de tudo. Ele chegou até combinou com um rapaz aí, e ele cobrou acima das custas e falou pro rapaz, vai lá no promotor e reclama dele. E ele que tinha cobrado, né? O promotor me chamou lá, conversou comigo e falou, seu Paulo, o senhor toma cuidado, o senhor tem funcionário lá que está querendo te atrapalhar a sua vida. O promotor percebeu do que ele tinha sido arquitetado, né? E foi assim. Aí o que eu fiz? E ele chamava-se Alaor, e o cartório de Garça era assim, cartórios do seu Alaor. Ninguém falava registro de imóveis, protesto, não. Ah, vou lá no cartório do seu Alaor, porque ele que era o dono do cartório, né? Até então, né? Entre aspas, né? Aí o que eu fiz? Eu baixei uma portaria e nomeei ele para fazer intimação de protesto na rua. Aí foi o fim, né? Ele trabalhou acho que uns 10, 15 dias batendo palma nas portas, fazendo intimação. O pessoal falou, nossa, era o dono do cartório e agora está fazendo intimação na rua, né? Aí ele não suportou, pediu aposentadoria. Então a região de Garça, veja bem, ela era maior do que é hoje. Porque a gente abrangia aqui Álvaro de Carvalho, Alvilândia, Lupércio, Santa Terezinha e tinha também Fernão e Galha. Aí foi criada a comarca de Galha e nós perdemos essa parte de Galha e Fernão, foi uma comarca separada da gente, então nós perdemos uma parte da circunscrição. Não, eu queria assim, sabe? É interessante, quando acho que eu acredito muito no destino, sabe? Quando tem um destino, dificilmente você vai fugir dele. Eu digo isso porque eu trabalhava no cartório de Cubatão, era oficial maior lá, e tinha uma lei na época que quando o titular aposentava, e o oficial, o substituto entrava, assumia o cartório como titular. Essa lei já foi até extinta. Aí eu estava lá, eu falei, bom, o filho dele, filho do titular, falou assim, ô Paulinho, vai ter concurso lá em São Paulo para cartório, você não quer se inscrever? Falei, eu não, quando seu pai aposentar eu vou assumir automaticamente aqui mesmo, então eu estou tranquilo, já estava radicado na Baixada Santista há muitos anos, né? Aí ele falou, não, eu faço a inscrição para você. Ele mesmo fez um requerimento, eu assinei, ele foi em São Paulo, fez a inscrição dele e a minha. No dia do concurso, era para começar a meio-dia o concurso. Mas choveu muito lá na Baixada, em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, era 12:30. Falei, nossa, perdi a hora do concurso. Mas em virtude dessa chuva muito forte, eles adiaram o início do concurso para as 13 horas. Aí foi quando eu pude entrar. Entrei e eu tinha sido padrinho de casamento de uma moça do cartório lá de Cubatão um dia antes. Tinha chegado em casa depois da meia-noite, já estava... E quando eu acordei de manhã cedo, acordei para ir para São Paulo, acordei 4:30, 5 horas da manhã para ir para São Paulo. Então cheguei lá em São Paulo muito cansado. Aí eu entrei na sala ia ser feito os exames, sentei lá, aí eu peguei a folha
com as perguntas. Falei, acho que eu não vou responder, não. Aí eu peguei, acho que eu falei assim, acho que eu vou embora. Aí eu peguei a folha de perguntas, fui entregar para os juízes que faziam parte lá da comissão, né? Aí ele falou, o senhor pode entregar o exame agora, mas o senhor vai poder sair só daqui 2 horas. Falei, então daqui 2 horas, então eu vou responder as perguntas. Resumindo, eu me ative tanto cada uma das perguntas que eu fiquei penúltimo lugar. Todo mundo saiu, fiquei eu e mais um. Eu fui sair, ele falou, olha, o senhor não pode sair agora porque não pode ficar um sozinho na sala. Eu tive que esperar o outro colega lá terminar a prova dele para os dois sair juntos, entende? Então isso daí foi um fato pitoresco que me marcou muito. Até hoje eu lembro desse fato, sabe? Então quando parece que o destino marca pra gente. Você vê, passei em 5º lugar, 1.700 candidatos tinha. Eu acho que o concurso público é super importante, né? Porque antigamente tinha aquele... Passava de pai para filho, o filho nunca tinha às vezes não tinha o dom de cartório, mas ele ficava ali porque o pai dele passou para ele dono do cartório, talvez um pouco lucrativo, e ele ficava por lá. Então hoje, com o concurso, só vai selecionar os melhores, né? Desde quando eu entrei em cartório, eu me debruçava naqueles livros grandão lá e tudo manual, né? Hoje você vê a tranquilidade que é tudo, com tudo oficial, é tudo através de computadores, tudo tranquilo, nem se compara o começo da carreira com hoje, né? Eu vejo como uma evolução, porque você vê o uso capião judicial, tinha uso capião que se arrastava por anos, até localizar os lindeiros e tomar depoimento, tudo aquilo lá. Hoje você vê, hoje está tranquilo, hoje é bem mais fácil de se fazer isso daí, né? Principalmente com os funcionários aqui, nós somos uma família. Nós temos 10 funcionários e funciona como se fosse uma família mesmo, sabe? E demais registradores, a gente tem contato bastante com os colegas aqui de Garça, né? Porque tem o cartório de notas, que é bem acessível, e tem o cartório do registro civil, então a gente tem uma amizade boa. Duas filhas do 2º casamento. Uma está fazendo 4º ano de medicina em Marília e a outra é formada já, trabalha em São Paulo. Tenho 6 netas, só mulher, todas mulheres, né? 6. Veja bem, a atividade cartorária, principalmente no estado de São Paulo, desde quando eu entrei em cartório, evoluiu muito, né? Com oficialização, com dados, como que eu digo, computadores, tudo, porque que nem eu estava falando para você, quando eu entrei em cartório era tudo na mão, né? Era manuscrito, os livros eram manuscritos. Hoje é uma facilidade bem maior, porque está tudo computadorizados, né? A gente vê falar tanta coisa que, na verdade, eu se fosse depender da minha vontade, continuaria como é hoje, com concurso, com os funcionários sendo regido atualmente pela CLT, né? Veja bem, eu ia dizer que a atividade, eu espero que ela se mantenha da forma que seja hoje, porque a gente vem falar muito em oficialização de cartório. Eu acho que a oficialização, eu acho que seria um passo atrás, porque a pessoa
estuda, passa num concurso, nunca entrou num cartório e chega lá para assumir um cartório. Então eu acho um tanto meio esquisito isso daí, né? Eu acho que a carreira é mais importante do que fazer o concurso e passar, que a gente já tem visto isso daí até hoje. Pessoa que fez o concurso, estudou, né? Esses recém-formados estudam bastante ali, fazem um concurso, mas nunca entraram num cartório. E o cartório, além da pessoa ser estudada e passar no concurso, tem que ter muita vivência de cartório. Então acho que isso daí, a oficialização é uma coisa meio incerta para cartório. Eu gostaria de ser lembrado como um bom cartorário que dedicou a vida toda para cartório. Eu nunca tive outro emprego sem ser cartório. A minha vida toda foi dedicada a cartório. Gostaria de ser lembrado dessa forma. A caminhada vale a pena quando você faz uma coisa que você gosta e que você se entrega por ela, que é o caso do cartório para mim.